Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa que é fora do radar aí da bolsa, praticamente ela não é comentada na bolsa, mas enfim, é uma empresa que ela tem uma representatividade muito grande na economia de Santa Catarina. Estamos falando aqui da Metisa, Metalúrgica Timboense S.A. E a Metalúrgica Timboense S.A., que inclusive já passou aqui pelo canal, estamos aqui atualizando as informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Gerson Campos Alves. Oi Gerson, que bom ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E como eu disse já anteriormente, a Metisa já passou aqui pelo canal, mas vamos recontar rapidamente a história, até para quem não acompanha os vídeos anteriores, entender o que é a Metisa. É uma empresa que surge lá em 1942, na cidade de Timbó, Santa Catarina, interior de Santa Catarina. E essa empresa ela surge através de Richard Paul Jr. E o Richard Paul Jr. ele começa ali as suas atividades criando peças e ferramentas mais voltadas para o setor agrícola, né, ali da sua região. E a partir dali, então, a empresa ela vai crescendo justamente na produção dessas ferramentas, na produção também de lâminas de corte, de ferragens agrícolas, acessórios, e depois aí passa também até mesmo a produzir acessórios ferroviários e vai crescendo. E aí, tanto que no ano de 1971, a empresa já se transforma numa sociedade anônima. E aí nós temos como fato marcante dentro da história da Metisa é que no ano de 1972 ingressa para trabalhar na sociedade um garoto, o Edivaldo Ângelo. O Edivaldo Ângelo, filho de colonos ali da região de Timbó, assim como a maioria dos funcionários da Metalúrgica Timboense, filho de moradores ali da região. O Edivaldo Ângelo começa a trabalhar lá jovem ainda, né? E aí daí na sequência vai fazer também um curso de engenharia e aí continua trabalhando dentro da Metisa e vai assumindo posições cada vez mais importantes dentro da organização. E na sequência ele começa também a implementar uma série de processos dentro da empresa visando justamente o crescimento da Metisa. E nesse processo todo, o Edivaldo Ângelo passa a ser sócio também da Metisa. Tá? E aí, daí, na sequência, ele assume o comando e assume também o controle da empresa e recebe também um investidor de fora, o Flávio Snell, que aporta recursos também dentro da Metisa, e aí, com isso, a Metisa continua crescendo, tanto que depois abre também um centro de distribuição em Recife e amplia toda a sua linha de produção para diversos produtos, todos eles na linha de ferramentas e acessórios voltados para o setor do agro. E aí, na sequência também, com esse crescimento todo, a empresa já passa também a fazer exportação, tanto é que hoje já exporta para mais de 60 países, né? E aí ela tem dentro do seu quadro ali praticamente 1.100 colaboradores trabalhando dentro da empresa e tem um leque ali com aproximadamente 2.400 clientes dentro da sua carteira de clientes. Mas para que possamos conhecer através dos números o que é a Metalúrgica Timboense ou Metisa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também o balanço do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Metisa Metalúrgica Timboense S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Metisa Metalúrgica Timboense S.A. e como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021, 2022 e o primeiro semestre agora de 2023. E através dessa base histórica, nós vamos conseguir identificar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. E começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a Metisa através dos seus números, a empresa registrava em seu ativo, o que é seu ativo? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio, 308 milhões de reais. Era o tamanho da empresa lá em 2019. E desse valor aqui, 84 milhões é imobilizado. Que é imobilizado? Máquinas, equipamentos, toda a estrutura física de funcionamento da empresa, suas instalações e tudo mais que é o capital fixo da empresa. E o ativo circulante, que daí já é o capital de giro, os recursos que ela usa para movimentar toda essa estrutura física e, consequentemente, gerar receita e resultados.
E esse ativo circulante, então, totalizava 219 milhões de reais lá em 2019, 70,9% de representatividade em relação ao ativo total. A empresa fecha 2019 com 89 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 61 milhões em contas a receber e os estoques 63 milhões de reais, que são os valores mais importantes aqui dentro do capital de giro. Já no ano de 2020, a Metiza aumenta o seu tamanho, vai para 356 milhões de reais, e esse aumento todo ocorre aonde? No capital de giro, que agora pula para 264 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa chega a 100 milhões de reais agora em 2020, fechando com 80 milhões em contas a receber e os estoques 67 milhões de reais. Já entrando no ano de 2021, a Metiza aumenta, mas o seu tamanho vai para 467 milhões de reais e desse valor aqui nós temos um aumento significativo no capital de giro, que agora chega a 366 milhões com 78,3% de representatividade. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 73 milhões, porém, em contrapartida, o aumento no contas a receber, que vai agora para 125 milhões, e os estoques, que agora praticamente dobraram 139 milhões de reais no ano de 2021. Fecha 2022 com 530 milhões de ativo e desses 530 milhões, o capital de giro continua subindo, vai para 417 milhões, 78,7%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 92 milhões, uma pequena queda no contas a receber, que fecha em 119 milhões, porém, em contrapartida, temos um aumento nos estoques, que fecham em 166 milhões lá em 2022. 6 meses depois, agora em junho de 2023, a empresa totaliza 547 milhões no seu ativo e o capital de giro fecha com 424 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa novamente, vai para 129 milhões, também aqui praticamente estável, contas a receber com 122 milhões e uma estabilidade nos estoques com 165 milhões de reais. Também um item que vale a pena ressaltar aqui é que quando nós olhamos o imobilizado, que eu citei há pouco, a estrutura física de funcionamento da empresa, que era de 84, foi para 86, para 96, para 108, para 118 milhões de reais, mostrando que a empresa ela vem investindo na ampliação aqui da sua capacidade de produção. E esse crescimento todo que nós vemos aqui, naturalmente que ele precisa de recursos. E da onde vem os recursos? Do capital próprio, que é o patrimônio líquido, que lá em 2019 era de 241 milhões de reais, 78,2%. E aí nós temos o endividamento, que é o capital de terceiros, é quanto que a empresa usa de capital de terceiros. E lá em 2019, esse endividamento era de 67 milhões. Porém, o peso da dívida apenas 21,8%. Portanto, uma empresa que tem uma dívida muito pequena perto do seu patrimônio. Já no ano de 2020, a dívida sobe aqui para 77 milhões em valores nominais, porém o peso da dívida continua com 21,7%. Já no ano de 2021, aí sim, aí a empresa aumenta o seu endividamento, vai para 151 milhões de reais nesse endividamento, sendo que esse endividamento, nós vamos observar aqui empréstimos e financiamentos de curto prazo, ela pega empréstimos e financiamentos de curto prazo para alavancar esse crescimento todo que ela teve em 2021. E com isso a dívida agora pulou para 32,5% de todo o seu patrimônio. Já no ano seguinte, em 2022, a dívida recua para 146 milhões e o peso da dívida cai para 27,7%. E agora, chegando em junho, a dívida cai para 130 milhões e aí o peso da dívida apenas 23,8%. Portanto, nós temos aqui uma pequena elevação no endividamento, que daí, na sequência, a empresa já controla novamente o endividamento, puxa o endividamento para baixo. Então, por aqui você vê o tamanho da dívida da Metiza, que é pequeno, né, perto do seu patrimônio. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, lá em 2019, ela faturou 288 milhões. Em 2020, 367 milhões. Em 2021, 581 milhões. Em 2022, 798 milhões de reais. E agora, em 6 meses nesse ano, acumula aqui um faturamento de 331 milhões. Projetando aqui um faturamento pelo menos 660 milhões para o ano de 2023. Mais importante do que faturamento, essa linha de baixo aqui. Lucro líquido do exercício. 18 milhões foi o lucro lá em 2019, 57 milhões o lucro em 2020,
53 milhões de lucro em 2021, 91 milhões de lucro no ano de 2022 e agora em 6 meses desse ano acumula 42 milhões de reais, o que também nos dá uma projeção de pelo menos 84 milhões de lucro para 2023. Vale a pena ressaltar também esse númerozinho que tem do lado aqui do lucro, 6,2, que é a margem líquida, quanto que sobra de tudo aquilo que ela vende. 6,2, aí vai para 15,6, cai para 9,1, 11,5 e 12,9. Então a empresa vem melhorando as suas margens ao longo desse período aqui. Mas olhando de perto agora a situação financeira nesses gráficos aqui, vamos ver como que está a capacidade de pagamento das dívidas da Metisa. Então, começando ali pela liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, sai com R$ 3,32. Vai para 3,48, recua para 2,44, sobe para 2,87 e agora em junho fecha com 3,29. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 3,29. Paga, sobra bastante, uma situação financeira extremamente confortável. Bem como na liquidez corrente, que mede só o dia a dia, só o curto prazo, que sai com 3,80, sobe para 4,09, recua para 2,58 e aí começa a subir novamente para 3,15 e agora fecha com 3,60. Para cada R$1 de dívida que vence ali no dia a dia, a empresa já tem R$ 3,60. Então, uma situação financeira extremamente confortável da Metisa. E ao olharmos nesse quadro aqui do endividamento, vamos ver também como que vem se comportando e o tamanho da dívida da Metisa, que sai com 21,8, fica com 21,7 em 2020, já em 2021 sobe para 32,5% e depois cai para 27,7% e agora cai para 23,8% de tudo que a empresa tem, ela deve 23,8%. Nesse outro quadro aqui nós temos também os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. De tudo que ela vende, paga custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos e sobra líquido e limpo para a empresa 6,2% lá em 2019. 15,6% em 2020, 9,1% em 2021, 11,5% em 2022 e agora esse ano vem com 12,9%. Então vejo que a margem líquida da empresa vem aumentando nesses últimos 2 anos. Já a rentabilidade do ativo é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da atividade. 5,8%, sobe ali para 16,1% em 2020, cai para 11,4% em 2021, sobe para 17,3% em 2022. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 17,3%. O terceiro gráfico que nós temos à direita, ele está mais relacionado agora aos acionistas, quem tem as ações da Metisa. Lá no ano de 2019, tiveram um ganho de 7,5%. Em 2020, 20,5%. Em 2021, 16,8%. E agora em 2022, tiveram um ganho de 23,9%. Ao ter as ações da Metisa, de acordo com os lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho de 23,9%. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui, trago para vocês os principais indicadores também fundamentalistas para termos uma ideia sobre a questão das ações da Metisa, o quanto que vale de fato uma ação da Metisa. R$ 47,51, com base no patrimônio. Porém, para você comprar uma ação da Metisa, no dia da gravação desse vídeo aqui, a ação da Metisa estava sendo cotada na faixa ali de R$ 52,12. R$ 52,12 o valor de uma ação da Metisa. Isso mostra que o valor de mercado está superior ao valor patrimonial. E aí, ao estar superior ao valor patrimonial, nós temos um ágio de 10%, medido ali pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,10. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 10,75, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 20,63%. Dividendos por ação. Em 2023, a empresa distribuiu R$ 1,26 a título de dividendos. A sua relação preço/lucro fecha em 4,85. Isso quer dizer o quê? Um pouquinho menos de 5 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 53,5% das ações preferenciais estão sendo negociadas livremente na bolsa. Tá? Por que das preferenciais? Porque, na verdade, as ações ordinárias,
a MTSA3, nós temos ali quase que a totalidade dessas ações na mão dos controladores. Então, sobra muito pouca ação para ser girada no mercado. Então, temos ali apenas 5,2% das ações estão fora da mão dos controladores, ao passo que a preferencial, 53,55% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa. Tag along a empresa não tem, então quer dizer, se ela for vendida, não existe uma garantia que o minoritário terá o mesmo tratamento do acionista majoritário. E também trago para vocês aqui, aproveitando, esse gráfico extraído do Google, mostrando ali como que vem se comportando o valor das ações da Metisa nos últimos 5 anos. Ela começa lá em 2018 na faixa de R$14. E durante 2018, 2019 ela vai subindo ali, chega até 17, 18 reais. Entra em 2020, chega a bater em 23 reais. Vem a pandemia, dá uma caidinha. E daí passa a caidinha, já começa todo o processo de crescimento no valor das ações. Tanto que entra 2021 na faixa de 31 reais. Em 2021 ela atinge ali um pico, onde ela chega a bater ali praticamente em 50 reais, 49 reais. Aí depois ela fica flutuando ali entre 44, 45 reais. Chega a cair no começo de 2022 para R$ 37,90 e agora em 2023 você vai vendo ali, à medida que o gráfico vai chegando ao final, ela vem trabalhando ali dentro de um outro patamar, culminando com uma cotação na faixa de R$ 52,12 no dia da gravação desse vídeo aqui, né, com base nas informações do dia 13 de setembro de 2023. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Metalúrgica Timboense S.A. ou da Metisa. Tá então mais uma empresa analisada, Metalúrgica Timboense, Metisa S.A. e lá do interior de Santa Catarina, lá de Timbó em Santa Catarina, e falar em Santa Catarina, um grande abraço para todo mundo aí de Santa Catarina, que sempre está ligado aqui no canal Silas Eickhoff, mandando mensagens, mandando o incentivo de vocês. Agradeço imensamente a participação de vocês. E também, como todo mundo aí que participa do canal, vai o meu grande abraço aí para todo mundo que nos incentiva nessa caminhada aqui, né? E a caminhada justamente o que é? É uma repartição de conhecimentos, né? A gente vai trabalhando aqui, construindo e repartindo esses conhecimentos com vocês. E um dos conhecimentos que também está disponível para vocês é o curso de análise de balanço, para você aprender a fazer todo esse processo de análise de balanços aqui, de uma forma muito simples, rápida, didática, em apenas 3 horinhas, no dia 29 de setembro, das 19 até as 22 horas, a gente vai estar aqui ao vivo, interativo, através da plataforma Google Meet, ensinando de onde que nós prospectamos essas informações, como que nós construímos todo o processo de análise e como que nós interpretamos os números para identificar se uma empresa está vindo bem ou não, né? Então tudo isso aí você pode aprender também em 3 horinhas de curso com material de apoio e tudo mais. E sem contar que é um curso interativo, onde estaremos juntos aqui ao vivo, vocês fazendo perguntas, a gente respondendo, e vamos construir conhecimentos juntos e vamos repartir esses conhecimentos também com vocês. E para se inscrever para o curso, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e já deixo uma vaguinha reservada para você, até porque as vagas são limitadas, né? E aí, para participar, o custo apenas R$40, apenas R$40 para 3 horinhas de curso, onde você vai poder aprender a analisar balanços também, e aí na sequência, através do teu conhecimento, você mesmo vai escolher qual a empresa que vai investir ou não, com os critérios que você vai adotar dentro do seu processo de análise de balanço. E aí, consequentemente, vai fazer investimentos de forma mais consciente, mais segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. Tá? Então, espero vocês no dia 29 de setembro. Dito isso, bons investimentos para vocês!